crianças, bom dia. Como está passando a semana? Tudo bem? Eu espero que todos estejam bem, na graça de Deus. Bem, hoje vamos estudar mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Hoje nós vamos ver sobre a vida de José. Nós vimos domingo passado sobre Abraão, que Abraão foi um homem como nós, que tinha também muitos problemas, muitas dificuldades, que em todo tempo as pessoas têm problemas, né? E nós enfrentamos problemas. Mas a diferença é que nós temos Deus junto conosco. E a vida de Abraão nos trouxe 3 ensinamentos para vivermos em relação aos problemas, né? Primeiro, os problemas todo mundo tem, todo ser humano tem um problema, uma dificuldade. Porém, nós devemos ser obedientes a Deus em meio aos problemas, em meio às dificuldades. E também devemos ser gratos a Deus em meio às dificuldades. Como José. José foi um homem que ele tinha muitos problemas na família, por onde ele passava, ele era odiado por onde ele passava. José foi um homem que ele era muito querido pelo seu pai e isso despertou um certo ciúme com seus irmãos. Os irmãos de José não gostavam dele, os irmãos de José o odiavam por isso. E ele tinha uma comunhão muito grande com Deus e ele sabia que Deus tinha algo de muito especial para realizar através da vida dele. E isso fazia ele ser odiado pelas pessoas, porque José ele era obediente a Deus, ele era grato a Deus mesmo em meio às dificuldades. José, ele foi um homem que ele foi vendido pelos seus irmãos. Os irmãos dele queriam, antes de vender, ele queria matar ele e fazer de tudo para prejudicar ele, para dar problemas para ele. E José ficava triste com isso, mas ele sabia que Deus era com ele. Ele tinha um coração voltado para a vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Ele não brigava. Muito importante nós lembrarmos que quando os irmãos dele vinham brigar e xingava ele, falava que ele achava que ele era melhor, ele não respondia, ele não brigava com os irmãos dele. Às vezes nós não suportamos, né, as pessoas virem falar as situações pra gente, às vezes a gente nem é aquilo que a pessoa fala. E aí o que acontece? Nós começamos a brigar e vira aquela confusão e o problema, em vez de diminuir, o problema aumenta. E nós não podemos ter essa posição. Nós precisamos lembrar que somos servos de Deus e precisamos obedecer a Deus. E não é da vontade de Deus que a gente fica brigando por as coisas que as pessoas falam, né? Nós temos que preocupar com o que Deus pensa de nós, não o que as pessoas pensam. Como José. E aí José, então os irmãos dele vendeu ele para o Egito e ele ficou muito triste com essa situação de ele ser vendido pelos seus próprios irmãos, mas mesmo assim ele foi e confiando em Deus, ele sabia que Deus era com ele. Chegando no Egito, ele começou a trabalhar e por onde ele passava, ele queria fazer o certo. Ele não queria usar de mentiras para agradar as pessoas. Não, José ele queria sempre fazer o que era certo, o que era correto para agradar a Deus. E isso as pessoas ficavam com raiva de José, as pessoas não gostavam. E ele sofreu mais injustiça então quando ele chegou no Egito. Porém, ele continuou firme com Deus e Deus o abençoou por isso. E Deus, então, colocou José como governador do Egito. Tá vendo? Quanto vale a pena nós obedecermos a Deus, nós termos um coração agradecido a Deus, porque Deus nos abençoa. E como José, então, Deus colocou José como, permitiu que ele fosse governador do Egito. Mas mesmo lá, no trabalho dele, ele sofreu também uma outra injustiça. A mulher de Potifar começou a espalhar muitas mentiras de José e ele não usou do poder da sua autoridade para se beneficiar com o pecado, de forma nenhuma. O que ele fez? Ele fugiu do pecado, ele não falou, não, eu sou o governador, eu posso tudo, de forma alguma. Ele então fugiu do pecado e pensou mais uma vez em agradar a Deus. Que essa seja a nossa decisão, sempre agradar a Deus. E José então, em meio a todos esses problemas, Deus usou os problemas para abençoar a vida de José. E José salvou a sua família da fome, salvou uma nação da fome. E José foi muito abençoado e ele não guardou mágoa dos irmãos dele.
sabe? Lá em 1 Coríntios 10, no capítulo 1 Coríntios 10, 13, diz assim que nenhuma tentação vem sobre vocês que não seja humana, mas fiel é Deus, que quando dá as dificuldades, os problemas, também Ele dá a solução. Talvez a solução, nós não conseguimos ver a solução de imediato, mas nós oramos, continuando firme e fiéis a Deus, gratos a Deus. Deus vai dando a solução para todos os problemas, como foi na vida de José. José, então, na sua obediência, enfrentando todos aqueles problemas, aquelas dificuldades, aquelas injustiças que ele enfrentou a vida toda, ele foi abençoado e ele então se tornou um grande homem que, através do seu testemunho, do seu exemplo de vida, ele venceu os problemas, venceu as injustiças e ele salvou a sua família da fome, salvou toda uma nação. E mesmo ele sendo desde criança, como eu disse, ele foi rejeitado, ele foi sequestrado, ele foi escravizado, e Deus transformou tudo isso, todas essas problemas, adversidades, injustiças, Deus transformou em bênção na vida de José. E José, então, quando ele veio a falecer, ele já tinha vivido muitos anos, e anos de vida, de paz, e abençoou outras pessoas por causa da sua fé e da sua obediência a Deus. E que eu e você possamos nos manter firmes, apesar dos problemas, das injustiças, mas Deus, que vê todas as coisas, Ele nos recompensa. Se nós mantermos fiéis a Deus, de coração agradecido, buscando a vontade de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Pai, agradecemos o Senhor porque o Senhor tem cuidado de nós. Somos gratos, ó Pai, porque em meio às dificuldades a Tua mão tem nos sustentado, Pai. Em nome de Jesus. Amém.